A paz do Senhor, meus queridos. Enquanto os irmãos encontram Mateus capítulo 17, eu quero aqui aproveitar este momento para parabenizar todos os papais que aqui estão pelo seu dia e por esse papel tão importante que desempenhamos no lar. Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Mateus capítulo 17 é o texto que o Espírito de Deus colocou no meu coração, para nós meditarmos aqui com os irmãos. Mateus 17, primeiro, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Podeis vos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Primeiro dia da semana, frio, muito frio, mas você se esforçou e chegou aqui. Deus abençoe e recompense a todos os irmãos pelo seu esforço, a sua dedicação. Com certeza alguém também não pôde vir, mas aqui estamos na presença do Senhor e é um privilégio poder estarmos aqui juntamente, né? Meus irmãos, o Espírito do Senhor colocou no meu coração esta palavra e falou algumas coisas comigo que eu quero repartir com os irmãos, porque tenho certeza que Deus ele quer falar conosco em alguns aspectos da nossa vida espiritual, quem sabe do nosso ministério esta noite. E eu estava aqui observando que Jesus ele chama, ele convida esses 3 homens, e por que não dizer até ele propõe a esses 3 homens uma grande experiência. Estamos falando, como lemos aqui, de Pedro, Tiago e João. Não sei porquê, Deus o sabe, mas nós entendemos e vemos que em algumas ocasiões, Jesus ele tirava à parte esses 3 homens, esses 3 apóstolos, que também eram discípulos, e ele revelava algo diferente que não revelava aos demais. Por certo, com certeza, alguma coisa havia, irmão Wagner, no coração desses homens que falava, quebrantava o coração de Jesus. Jesus, depois de ter multiplicado a 2ª vez os pães e peixes, falado do fermento dos fariseus, depois de Pedro haver-lhe confessado que ele era o Filho de Deus, depois também de Jesus falar da importância dos discípulos, de cada um de nós levarmos a nossa cruz agora, ele convida Pedro e Tiago e João, e diz aqui o versículo 1 que ele os conduz em um lugar particular. Ora, irmãos, o que eu vejo nesse texto já a princípio, é que Jesus queria ter uma intimidade maior com eles ali naquele momento, pastor.
Jesus queria revelar algo para eles ali, que era só para aqueles três naquele momento. Porque se não fosse assim, ele teria convidado todos os 12, todo o grupo completo dos discípulos, dos apóstolos. Mas aí ele nomeia, convida esses 3 homens, tira do meio do grupo, da onde ele estava ensinando, e conduz a esse lugar particular. E ali eles passam a ter uma grande experiência que tenho certeza que impactou, irmão Géser, a vida deles para sempre. Porque Deus, ele não faz nada sem propósito. Por exemplo, alguém pode estar sentado aqui hoje dizendo: puxa vida, mas está tão frio. Será que valeu a pena eu estar neste culto aqui nessa noite? Com certeza, irmão. Estamos aqui porque o Espírito do Senhor nos reuniu. Estamos aqui porque Deus tem algo em particular com cada um de nós, e Deus é tão tremendo que Deus fala no coletivo através de louvores, através da palavra. Mas Deus é tão maravilhoso e tão grande, onisciente, onipresente, onipotente, que ao mesmo passo que Ele fala conosco coletivamente, Ele fala também individualmente através do seu Espírito Santo. Eu posso estar nesse começo de mensagem falando aqui publicamente, e o Espírito Santo já pode estar ministrando individualmente a cada coração de forma diferente, através da mesma palavra. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela é multiforme, quer dizer, tem múltiplas formas de se manifestar. E Jesus, ele convida esses 3 homens para dar uma experiência para eles que os demais não tiveram. Claro, viram a glória de Deus, sentiram a glória de Deus, foram cheios do Espírito Santo lá no cenáculo. Depois, dias depois. Mas essa experiência foi somente para esses 3 homens que Jesus escolhera. E até então, meus irmãos, eles tinham a visão de Jesus simplesmente como um homem, filho de Deus, como se declarava, filho de Deus, como ele mesmo falava que era, mas eles não tinham ainda uma visão de Jesus glorificado. Isso ainda para eles estava muito distante do seu entendimento, da sua mente, da sua imaginação. E eu já começo aqui a dizer, irmãos, que de repente você está aqui nessa noite, quem sabe você está até cansado da tua vida espiritual, entre aspas, e está dizendo no teu coração: puxa vida, mas eu sirvo a Deus há tantos anos, mas está uma mesmice. Eu não consigo sentir algo diferente de Deus, eu não consigo ter uma revelação diferenciada de Deus. Quem sabe se até passava isso na mente de Pedro, Tiago e João até aquele momento. Mas na mente de Jesus estava registrado que esses homens passariam a ter uma experiência que mudaria completamente a sua vida para sempre. Ainda no versículo 1, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus leva estes 3 homens para um alto monte. Nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo tem uma significação profunda, real, poderosa e que envolve também a nossa vida hoje. Por que Jesus não convidava os discípulos para ir a um lugar próximo, acessível, mais fácil de ter acesso? Por que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para ir a um monte, e um monte ainda muito alto? Pastor Osiel, o senhor vai dizer que Deus só responde no monte? Não é isso. Não é isso. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que para nós ter uma experiência profunda, real, diferenciada, determinante, gloriosa, poderosa, profunda, abençoadora, transformadora, nós precisamos fazer esforço. Precisamos nos dedicar. Quem sabe, vou viajar aqui na minha mente de pregador, sem sair da exegese bíblica, dizer aqui aos irmãos, quem sabe se um fato que Jesus convidou esses 3 homens é porque talvez os outros 9 não iam subir até o final do monte. Vai saber, a gente não sabe.
Mas Jesus sabia que aqueles 3 homens sairiam com Jesus, subiriam o monte e chegariam até lá em cima. E o Espírito Santo nos pergunta aqui essa noite: será que nós estamos preparados para empreender esforço, dedicação, renúncia, em uma caminhada de esforços espirituais, físicos, empreendimento em fé, renúncias, para buscar até alcançar uma experiência profunda com Deus? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nada do que Deus promete cai por terra. O nosso Deus é um Deus que promete e Ele cumpre as promessas. Tudo que Deus nos prometeu está em pé, irmãos, mas depende de nós, é uma trajetória, é um mortificar da carne. Temos que muitas vezes vencer, irmã Janete, preconceitos, coisas que nós mesmos colocamos na nossa cabeça ao longo dos anos e fizemos uma programação como se Deus agisse só daquela maneira, ou como se Deus só pudesse chegar e fazer até tal ponto, porque eu penso assim, eu creio assim, eu espero assim e eu acho que é assim. Momentos antes dessa experiência, eu tenho certeza que esses homens jamais imaginavam que estava reservado para eles lá no alto daquele monte. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Ah, irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. O clima está frio, mas eu sinto um calor do Espírito Santo de Deus muito grande aqui. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito com essa mensagem. Domingo passado, domingo à tarde, o Espírito Santo falou assim para mim: tu vais pregar domingo. E daí eu comecei a pensar, mas domingo é hoje, mas se fosse hoje, Deus falaria hoje. E também era ceia, é muito natural que o pastor da igreja pregue na ceia. Aí o pastor, no decorrer da semana, falou assim: Deus falou comigo que tu vai pregar domingo. Aí eu fui para a oração, eu fui chorar na madrugada e Deus falou algo comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus tem reservado para nós, o que Deus vai fazer nessa cidade, irmãos, é coisa muito grande, é coisa muito excelente que vai além do teu entendimento. Deus está nos preparando para algo muito maior do que vivemos até agora. Pastor Luziel, o senhor é um incentivador de buscar a Deus, experiência com Deus? Sou e tem outra: quando Deus manda profetizar, eu profetizo que vai acontecer, e acontece. Dá certo, né, irmão Jéssica? O Jéssica está sorridente aí, irmão, contando mais uma vitória e uma experiência. Eu acho que faz uns 2 meses, né, que nós estávamos ali saindo da igreja, depois de um culto de domingo como esse. Deus falou para mim: fale para ele que em breve eu vou dar uma experiência muito grande para ele, vou entregar um dom nas mãos dele. Foi ou não foi, irmão Jéssica? Aí domingo passado nós vemos o que aconteceu aqui. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus falou? Porque é do interesse de Deus, é da vontade de Deus nos dar experiências maiores. É da vontade de Deus que essa noite, quem sabe, você comece uma campanha, um propósito com Deus, dizendo: eu estou cansado da mesmice, eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se prepare, porque Deus vai começar a mexer as águas, viu? Eu quero ser rápido aqui na mensagem, tem uma programação ainda no final aqui para os pais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vai começar a haver um mover de águas nessa igreja, pastora Suzana. O pastor pregava na ceia domingo passado, quando estava sentado ali, Deus falou claramente comigo: meu filho, eu vou trazer doutores para esse lugar, eu vou trazer autoridades para esse lugar, eu vou trazer muitas almas para esse lugar. Você crê que Deus fala e Deus cumpre? Glorifique ao Senhor nessa noite, porque Ele é o Deus que
faz, que Ele move. Oh, glória a Deus, eles subiram naquele monte, quem sabe se até subir do monte pensavam, mas o que vão fazer nesse monte? Para que Jesus convidar nós para subir num monte tão alto? Para que isso? O que deu em Jesus hoje? Jesus não faz isso, não é de praxe, não é de costume dele. Às vezes, irmãos, Deus nos conduz por caminhos que a princípio não entendemos, mas é os caminhos das revelações de Deus. Eles subiram um monte, e diz a Bíblia, irmãos, aqui no versículo 2, que Jesus transfigurou-se diante deles, depois deles haverem empregado esse esforço, essa renúncia, deles terem seguido Jesus e acompanhado Jesus, irmão Áureo, naquela caminhada até o alto do monte. Com certeza estavam cansados e talvez cheios de dúvidas, porque Jesus talvez não disse, quando você chegar lá, o meu rosto vai brilhar igual o sol, vocês vão ver minhas vestes como a luz. Quem sabe Jesus não falou nada, mas eles creram e subiram. Parece que posso ver Pedro, Tiago e João cansados e de repente por um momento pensando, o que Jesus vai fazer? Trouxe nós aqui para esse monte, será que ele vai fazer aqui uma palestra só conosco? De repente, quando eles olham para Jesus, aqueles que ele viu simplesmente como um homem, começa agora a resplandecer, ele começa a resplandecer como o sol. As suas vestes, irmão, começa a ficar agora branca como a luz. Parece que veja a mente deles agora dizendo para si mesmo, agora eu entendo por que Jesus me fez subir esse monte. Agora eu entendo por que Jesus fez eu empreender esse esforço. Talvez alguém diga nessa noite, agora eu entendo por que Jesus me fez vir nessa noite fria. Agora eu entendo por que Jesus tem me feito passar por esses caminhos difíceis, de renúncia, de coisas que eu não entendo. Ei, não precisamos entender tudo o que Deus faz, precisamos simplesmente confiar que Ele está no controle e que tem uma razão para Ele fazer, tem uma razão para Ele falar. Eu orava, irmãos, e eu entrei em guerra sobre esse culto de hoje. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? É um culto de família, também é dia dos pais, e Deus falava, fale sobre a minha glória. Eu tentava fugir, mordendo para outro texto, Deus falava, fale sobre a minha glória. Eu pensei, meu Deus, o que Deus quer que eu fale com a sua glória? Eu comecei a entender que Deus quer começar a manifestar a sua glória sobre a nossa vida. O seu rosto começa a brilhar como o sol, as suas vestes resplandecem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa como profeta de Deus nessa noite. Você vai passar a viver em breve, pessoas que estão aqui, falo profeticamente, pessoas que estão aqui nessa noite, não sei se está gravando live, talvez lá em casa você me assiste, lá no trabalho, eu quero te dizer, você vai começar a viver algo sobrenatural que você nunca viveu. Você vai passar a não viver somente o natural, somente aquilo que se vê, somente aquilo que se mede, somente aquilo que se entende, mas você vai começar a viver uma experiência superior, maior, mais poderosa, definitiva, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua família, vai mudar o lugar que você convive, porque Deus vai manifestar a sua glória e vai revelar a ti quem de fato Ele é. Você pode por um momento adorar o Senhor, eu já estou vendo pessoas aqui chorando, glorificando ao Senhor, é isso mesmo, irmão. É isso mesmo, o culto que nós oferecemos, é nós que oferecemos individualmente a Deus, e o Espírito Santo está de olho em cada um de nós aqui esta noite. O rosto dele brilha como o sol, e eu acho interessante, irmãos, que no versículo 4, Pedro, que sempre era o mais espontâneo e tomava a palavra em frente aos demais, ele dizia assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Sabe por que às vezes a vida espiritual se torna monótona? Porque falta experiências com Deus. Sabe por que às vezes perde a graça? Muitas vezes até estar na igreja, mesmo que Deus está aqui, mesmo que Deus fala, mesmo que Deus se move, porque a nossa vida espiritual está desconectada com Deus. Tem gente que até vem para a igreja e diz assim, meu Deus, mas eu vejo gente chorar, vejo gente falar em mistério com Deus, mas eu não sinto nada. Ei, de repente está chegando a tua hora.
De repente está chegando a tua hora de você ter uma experiência e você dizer, bom é estar aqui. De repente está chegando a hora de você ter uma experiência e dizer, bom é orar. Bom é chegar e orar, dobrar os joelhos e orar. Não sei você, irmãos, mas eu gosto tanto de chegar na igreja, dobrar os joelhos e orar. Porque é bom estar aqui, é bom adorar esse Deus, é bom sentir esse Deus. Pedro fica, irmãos, constrangido e diz, Senhor, é tão bom estar aqui que eu vou fazer aqui uma proposta, que tal o Senhor fazer aqui uma tenda, uma cabana, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, porque Moisés e Elias apareceram também ali no monte. Irmãos, a glória de Deus, ela gera comunhão. Urabacalamaxarabagai. Eu tenho que ser profeta aqui nessa noite. A glória de Deus não divide. Pastor, eu tenho que falar o que Deus me manda aqui. Não é em vão que eu orei nas madrugadas e chorei diante de Deus. A glória de Deus não faz grupinho. A glória de Deus não divide. Um crente tomado pelo Espírito Santo, o seu coração não amotina. Um crente tomado pelo Espírito Santo, o seu coração é quebrantado. Ele ora pelo pastor da igreja, ele ora pelos obreiros da igreja, ele quer trazer mais alguém para a igreja. Se ele vê algum fogo estranho, ele chega lá e acalma, apaga, porque ele está conectado com o pacificador, com o príncipe da paz. Ele diz, que bom é estar aqui, que bom é estarmos juntos. Que bom é estarmos juntos nesse projeto. A glória de Deus une, a glória de Deus traz paz, a glória de Deus traz acalento, a glória de Deus quebra barreiras, a glória de Deus derruba divisões. Ai, maceia, mandará, e ceia. O Espírito do Senhor brada aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus está quebrando correntes, despedaçando algemas. Deus está libertando alguém aqui de preconceitos, de dúvidas. Deus está aqui levantando pessoas para buscar experiência mais profunda, e bom vai ser esse lugar ainda mais do que é, porque a glória de Deus vai fazer parte no dia a dia da nossa vida. Você está sentindo esse Espírito Santo aqui? Pode glorificar a Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo pode orar em línguas. Olha o Espírito do Senhor se movendo aqui. Eu sei que Deus tem vasos aqui nessa noite, e Deus me dizia quando eu orava, meu filho, eu vou levantar pessoas nessa igreja, eu vou usar pessoas de forma tremenda, mas você precisa falar o que eu tenho para falar. Oh, aleluia. Eles ficaram com o coração quebrantado, já queria até fazer tendas para ficar por ali mesmo. Amassuriandehai. O Espírito Santo está cortando laços aqui essa noite, viu, irmãos? Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Estamos no momento espiritual aqui. Estamos no momento espiritual. Será que o pastor Osiel já perdeu a direção? Não pedi a direção de nada, mas eu estou na direção do Espírito. O Espírito do Senhor precisa quebrantar alguém aqui nessa noite, porque Ele precisa te dar vitória. Oh, irmãos, é forte o que Deus me mostra aqui. E eu vou falar pelo Espírito, porque Deus tem me dado coragem para falar. Não deixa o inimigo desenhar um levante na tua vida para se levantar contra esta igreja, contra o ministério da igreja e com o que Deus está fazendo e tem feito e vai fazer aqui neste lugar.
porque Deus é o Deus dessa igreja. O Espírito do Senhor está falando aqui nessa noite, porque Ele quer dar um livramento para alguém. Ei, venha ter essa experiência, que você vai sair daqui dizendo: bom é esse lugar, bom é essa igreja, bom é esse pastor, bom são esses obreiros, bom é esse grupo de louvor, bom é estar aqui, vou orar, vou contribuir, vou fazer parte desse ministério. Eu sinto o Espírito Santo quebrando barreiras aqui. Bom é estarmos aqui. Versículo 5, irmãos: a voz de Deus se manifesta, estando ainda ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, a glória de Deus, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvi. Hoje é o dia dos pais. Deus se manifesta naquela voz, irmãos, naquela nuvem, e diz assim: este é o meu filho amado. Lá no Pai Nosso, quando Jesus ensina os discípulos a orar, e a primeira coisa que ele começa dizendo: vocês têm que orar assim, Pai Nosso que estás no céu. Sabe o que eu entendo? Jesus estava querendo ensinar aos discípulos que eles deviam orar a partir de um relacionamento com Deus, como filho e pai. Antes de Jesus apresentar todas as necessidades que eles deviam orar, louvar, agradecer, pedir por proteção, ele falou a primeira coisa: vocês devem chamar ele de pai. Vocês devem ter um relacionamento dele como filho e pai. Hoje é dia dos pais, teve muitos abraços, teve muitos, quem sabe, presentes. Alguém parabenizou pais por telefone, alguém que está perto abraçou, ligou, mandou mensagem. Está quentinho isso na nossa memória hoje. Como é importante o relacionamento de pais e filhos. Como é importante, irmãos, esta união, esta bênção de ser pai, de ser filho, de sentir o amor, o carinho, a proteção. E ele disse: esse é o meu filho amado, escutai-o. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Mesmo naquela manifestação daquela glória tremenda, profunda, eles estavam ali vendo Jesus com o rosto como o sol, que eles não podiam nem olhar direito na face de Jesus. Mas Deus estava falando da importância da palavra. Não é só sentir a glória de Deus e de repente achar que a gente vai viver só naquele êxtase, naquela alegria de sentir a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus não exclui e não substitui o ensinamento da palavra de Deus. Todo avivamento verdadeiro, ele é regrado, ele é pautado pelas Escrituras sagradas. Este é o meu filho amado, escutai, ouvi-o. Versículo 6, irmãos, diz a Bíblia que eles, ouvindo esta voz, o que aconteceu? Caíram prostrados e tiveram grande medo. Quando Deus fala, há temor. Quando a glória de Deus se manifesta, há temor. Quando Isaías viu a glória de Deus, Moisés, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo. Quando João viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Daniel, quando viu o trono de Deus, ele caiu como morto. Ezequiel também e outros também. Paulo já foi citado aqui, foi abrido esse culto falando sobre a experiência espiritual de Paulo. Estava na sua exaltação, na sua ira, e de repente ele vê a glória de Deus e cai por terra e fica mansinho, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque quando a glória de Deus resplandece sobre nós, irmão, o nosso eu cai por terra, a nossa razão cai por terra, planos malignos caem por terra, e prevalece e sobressai a vontade de um Deus eterno, poderoso, que se revela através de nós e por nós, e a nós através da sua glória. Ouvindo essa voz, eles caíram prostrados em terra. Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? E eu creio que não vai demorar muito. A glória de Deus vai começar a tomar conta dos cultos. E de repente alguém vai sair correndo e abraçar outro e dizer: irmão, me perdoa, eu falei aquela palavra, mas me perdoa.
E perdoa quem nem lembrava mais. Não, eu lembro, o Espírito Santo está falando aqui que eu preciso te pedir perdão, porque bom é esse lugar, porque boa é essa comunhão, porque bom é esse Deus, porque boa é essa palavra. Quando o Espírito Santo quebranta os nossos corações, as barreiras caem por terra. E Jesus diz assim: levantai-vos, não tenhais medo. Eles tiveram aquela grande experiência e agora estavam com medo, quem sabe pensando, vamos morrer. E Jesus disse, não, é só uma experiência que vocês estão tendo, nós precisamos levantar e andar, porque muitas coisas nós temos que fazer ainda. Depois de uma experiência a gente se levanta, mas se levanta mais forte. Depois de uma experiência a gente se levanta, mas levanta com mais ousadia. Se coloque em pé nessa noite, o horário já está chegando. Depois de uma experiência espiritual com a glória de Deus, irmão, nós estamos preparados para desafios maiores da parte de Deus. Fecha os teus olhos por um momento. Eu já vou orar aqui, mas eu estou sentindo aqui algo extraordinário. Fecha os teus olhos por um momento. Eu estava aqui pregando, irmãos, e agora há pouco eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer com essa mensagem? Deus falou claramente no meu coração, meu filho, eu estou preparando esta igreja para um grande avivamento. Eu estou entendendo que Deus vai fazer coisas tão extraordinárias nesse lugar. Escute aqui o que Deus está falando, que vai vir pessoas da cidade inteira, imagina, para cá, beber desta água. Eu sei que tem gente que está aqui muito tempo orando. Nós estamos, o pastor e os obreiros, uma vez por semana, os obreiros integrados orando, e eu tenho visto como o pastor tem clamado, Senhor, traz o avivamento, faz grandes obras, salva a alma, faz milagre, batiza com o Espírito Santo. Estamos orando, estamos clamando. Eu sei que tem pessoas que estão aí embaixo, que também estão orando, e barreiras estão sendo quebradas. Barreiras na mente, barreiras em corações estão sendo quebradas. Deus está aplanando o caminho, Deus está preparando o caminho da bênção, Deus está preparando o caminho da vitória. Fecha os teus olhos agora e sinta o Espírito Santo agora te conduzindo, soprando na vela do teu barco, te conduzindo a uma experiência profunda com Deus que vai mudar a tua vida. Eu já começo a ver pessoas chorando aqui, com o coração quebrantado, sabe por quê? Porque Deus está começando algo novo. Deus está começando algo novo na vida de alguém aqui. Se você sentir no coração de botar a mão sobre o teu coração agora, no sinal de dependência a Deus, coloque agora. Nós vamos orar para já louvarmos ao Senhor. Apresente agora a Ele o que você quer. Qual é o nível de experiência que você quer chegar diante de Deus? Faça um desafio para você mesmo. Ele quer te levar para águas profundas. Ele quer te levar para uma dimensão de glória.